O Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, traz para você o Vale Conexão. Como o próprio nome diz, um vale, um endosso à união de forças de ideias que conectam o Vale do Jaguaribe com o desenvolvimento sustentável, com o futuro e com o planeta. E no programa de hoje, um assunto que mexe com a nossa vaidade, com a nossa autoestima. Antes de responder quem somos, é essencial que a gente saiba de onde veio e para onde caminha. A História que Somos é a palestra proferida pelo médico e escritor aracatiense Dr. Valdir Ferreira Menezes, com a mediação do professor e cientista político Pedro Henrique Chaves Antero. Aqui você se identifica, aqui vale a sua inteira conexão com a gente. Sejam bem-vindos a esta conferência, ou esta palestra do Dr. Valdir Ferreira de Menezes. Ele é um escritor, é um médico e é um político. Está aqui para contar alguma coisa que talvez muitos não conheçam, ou seja, a história da nossa terra. Aracati, não só da cidade em si, mas do município e da região em que nós moramos. Eu faço parte desta história. Como já disse ao doutor Valdir, eu sou bisneto de um aracatiense, um homem que foi deputado provincial do Ceará em 1888, 87, e o seu bisneto está aqui ajudando a manter uma faculdade aqui nesta terra. Isso é história. Por que o Instituto Vale do Jaguaribe se interessa em trazer aqui o doutor Valdir para falar da nossa história? Porque o Instituto, ao lado da Faculdade do Vale do Jaguaribe, está interessado em colaborar com a comunidade. Como disse o Garcia, agora o diretor do Instituto, esse programa chama-se Vale Conexão. O Instituto quer fazer a ligação, a conexão desses municípios, das instituições públicas e privadas da região e a conexão das pessoas que moram nesta área. Somente unidos, juntos, nós poderemos debelar os nossos problemas, poderemos crescer, poderemos nos desenvolver. Essa é a filosofia do programa Vale Conexão. Então, meus amigos, vamos dar início a esse belo programa que está traçado pelo Instituto, que vai ocorrer durante alguns meses através da presença de palestrantes aqui. Vamos dar início hoje com a palestra e com a conversa, eu diria talvez informal, né, do Dr. Valdir Ferreira de Menezes, como já disse, presidente da Câmara de Vereadores. Me sinto muito honrado por esse convite que me foi feito. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Valdir Menezes, alguns me chamam de Valdir, outros de vida profissão me chamam de doutor Valdir, alguns de vereador Valdir. Mas quando eu era adolescente, assim na idade de vocês, que a nossa cidade era menor, eu era conhecido por Valdir de Maria de Aloísio. Isso era um costume que existia no interior. O filho era da mãe, Valdir de Maria, e a mãe era do pai, Maria de Aloísio. Então, era assim que nós éramos conhecidos. E quando eu era apresentado para alguém de mais idade, que era amigo de papai, ele dizia assim: quem? Aloísio, de Clarinha de Juvenal? E só aí já mostravam duas gerações.
E isso é uma coisa bíblica. Existe lá no Evangelho de Lucas, num momento lá, que ele cita 28 gerações até chegar ao nome de Cristo. E esse costume vem se perpetuando. E esses costumes eles são muito mais preservados nas cidades do interior, assim como é preservado na nossa cidade. Claro, não são 28 gerações, mas são 2 ou 3 gerações que, normalmente, a gente conhece. E, falando de cidade interior, eu tive me perguntando, por que é que nós somos do litoral, ou seja, nós somos do exterior, e somos considerados cidade de interior? Que interior normalmente se faz a uma alusão geográfica. Aí eu comecei a pesquisar. Isso também vem lá do nosso descobrimento, quando a colonização se fez pelo litoral. As grandes cidades, elas surgiram no litoral. Vê as 2 nossas capitais, Salvador, Rio de Janeiro. E daí o povo passou a adentrar ao país, formando aquelas vilas, aqueles lugarejos. Então, essas passaram a ser cidades do interior, porque eram no interior do Brasil. Com o passar do tempo, as grandes cidades foram para o interior, como é o caso de São Paulo, a maior cidade do país. Então, cidade do interior deixou de ser uma questão geográfica e passou a ser uma questão de tamanho de desenvolvimento. Então, cidade do interior, hoje, é aquela cidade pequena, mesmo que ela esteja no litoral. É aquela cidade pequena que tem os seus costumes, como aqui que a gente tinha na minha adolescência, o costume das cadeiras na calçada. Não tinha televisão, Aracati tinha uma iluminação que, quando dava 10 horas, dava um sinal, apagava as luzes, e as pessoas, depois do jantar, de 6, 7 horas, colocavam as cadeiras na calçada, reuniam-se as famílias e conversavam. E ali eles ficavam a escutar notícias que vinham do mundo, internacionais, nacionais, da capital. Falavam de tudo, e principalmente da vida alheia, que era bom falar da vida alheia, né? Era um costume que existia, falava lá, até que, de repente, surgiu algo que começou a acabar com isso, que foi a televisão. Gente, quando surgiu a televisão nessa cidade, olha, foi um rebuliço. Televisão era coisa dos ricos, era o símbolo de poder. Só tinha os doutores e os bancários, que eram os ricos da cidade. Aquela televisão, aquele móvel, sinal de poder, sinal de riqueza, era colocado na sala, com a toalhazinha de labirinte em cima e um bibelô. Aqueles que tinham mais um dinheirinho compravam uma tela assim, de 3 cores, botavam que era para ficar colorido, ou então para descansar a vista. Aí, ali em frente, se aboletava o pai, a mãe no sofá, a meninada espalhada pelo chão e os vizinhos na janela, ó, em pé. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma televisão colorida. Fui lá do Dr. Rubem, por debaixo da porta, que eu não acreditava que tinha televisão colorida. Então, esse costume foi crescendo na cidade, foram tirando as rodas de conversa, aquela cidade pequena onde todo mundo se conhecia, onde a gente também conhecia a cidade. Eu conheci os 4 cantos dessa cidade, só de calção, de chinelo, andando. Eu conhecia a Infunca. Vocês sabem onde é a Infunca? É o bairro da Coluna. Ali, antigamente, era a Coluna. O Campo São Francisco era o chamado Campo da Espinha. O Farias Brito era Velame. E aquela rua que dá acesso ali era o Rabo da Gata. Né? Rabo da Gata. O Nossa Senhora de Lourdes era Santarém. A Maloca sempre foi Maloca. Conseguiu ser autêntica, manter o nome. Nós somos da Maloca, tal. Já o Inferninho, que o pessoal chama, era o famoso Caneca Amassado. Caneca Amassado. Eram esses nomes que tinham, e aí a gente se divertia nessa cidade. Era ali, o nosso shopping center, era o meio da rua. E pense numa alegria quando chegava um circo. Oh, negócio bom. Chegou um circo, a primeira pergunta que a gente fazia,
tem empanado em cima, porque se tivesse empanado em cima, o circo era bom. Porque, normalmente, o circo que vinha é aquele circo só por fora, onde tinha um trapezista lá, sem rede de proteção, de vez em quando caía, quebrava o braço, o atirador de faca, uma dançarina bem gorda, tá? E quando tinha animais, eram uns bodes que andavam por cima de uma tábua, ou então um cachorro com 2 pezinhos assim. Esse era o circo que divertia a gente. Quando começaram a chegar o circo grande, que chegou um circo coberto aqui, que veio uma atração chamada Globo da Morte, eu digo, é aqui que eu quero ver. E fui. Lá no Bambu. Sabe onde era o Bambu? A Praça da Comunicação. Aracati é a terra dos apelidos. Depois nós vamos falar sobre essa questão dos apelidos. Aquele Globo da Morte, eu fui lá para perto para ver. Quando aquela moto acelerou, eu corri. Vai desabar tudo. Ali era esse circo. E a nossa Disneylândia? Era a Coreia. Vocês sabem o que é Coreia? É o parque, esse parque da Festa São Sebastião. Gente, quando chegava no Natal, começava a juntar moeda para poder brincar no Parque São Luís ou no Parque Brasil. Aquela roda gigante que a gente subia para jogar pitomba, os outros, já que estavam namorando, subia para dar um beijinho nas meninas quando a roda gigante parava lá em cima. Né? Aí, e as canções? Uma radiadora lá mandando recado. Essa música aqui serve para alguém das iniciais OX, Antônio Xavier. Antônio Chicó. E botava as músicas de Roberto Carlos, Lady Laura. Era uma festa. O parque, para mim, era a minha Disneyland. Até hoje eu conservo. Sei que pouca gente vai, mas eu queria que essa tradição se mantivesse. E surgiu a Monga, a mulher gorila. Era menino correndo. Era menino correndo. Quando aquela se transformava, aquela jaula abria. Essa era a história, mais ou menos, da nossa cidade. Essa cidade que tem um vento chamado vento Aracati, um vento maravilhoso que é conhecido em todo o Ceará, que começa aqui e vai entrando por essas cidades. As pessoas botam as cadeiras na calçada, porque sabem que horas vai passar lá o vento e vai terminar lá em Oroz. Aí o Oroz, agradecido, junta as águas da chuva e manda para a gente. Aí, em 74, eu acho que o Oroz ficou tão agradecido que mandou água demais. E nós tivemos uma enchente. A penúltima grande enchente do Aracati foi em 74. Inundou o Aracati todo. Vocês são novos, mas vocês imaginam aquela rua do comércio, aquele mercado, os colégios com 1 metro d'água. Eu vivi isso. Tudo coberto d'água, a cidade saiu daqui, acampou do outro lado da ponte, aí surgiu o quê? O Pedregal. Né? Porque ela derrubou, as águas derrubaram todas aquelas casas ribeirinhas. Existiam 2, 3 ruas de casa na beira do rio, ali mais ou menos no Velame, derrubou. Quando baixaram, não tinha mais casa, o pessoal ficou lá debaixo de lona. Aí, o governo lá, um projeto alemão, construiu o Pedregal. Construíram as casas. E de onde é que vem esse nome Pedregal? Aliás, eu vou voltar no parque. Por que é que o parque se chamava Coreia? Eu fui pesquisar, procurei um dos cabras que mais sabe da história do Aracati, que era Anterim, e o Anterim, com sua cabeça, não sabia. Aí, um dia, eu conversando com meu pai, que faleceu recente, que Deus o tenha, papai, por que é que este parque chamava Coreia? Meu filho, porque quando esse parque surgiu, era na época que tinha a briga das Coreias lá no coisa. Então, lá no parque tinha muita briga. Eu disse, vixe, lá tem mais briga que a Coreia. E ficou com o nome de Coreia. Aí o Pedregal surgiu. Como nós sempre fomos aficionados por televisão, existia uma novela na Rede Globo que tinha um assentamento chamado Pedregal. Aí copiamos, botaram o nome de Pedregal. Aí o Pedregal, que foi feito por ribeirinhos, colocou as suas ruas só nome de peixe. Pargo, Camuro. Tu mora em qual, Paulinho? Na Pargo? Oh, bonito. Só nome de peixe lá. Agora o Pedregal cresceu demais. Cresceu demais. E eu estou falando dessa cheia de 74, porque em 74 houve também um grande movimento mundial, que foi a Revolução dos Cravos. O que foi isso?
A Revolução dos Cravos, Portugal, era uma ditadura. Há não sei quantos anos, e, de repente, houve, no dia 25 de abril, uma revolução, onde acabou com a ditadura, e o povo foi para a rua colocar cravos nos fuzis dos capitães, que foram que lideraram a Revolução, e daí surgiu o nome da Revolução dos Cravos. E é exatamente nesse meu primeiro livro, Cravos, em homenagem à Revolução dos Cravos, e Santas, em homenagem às nossas igrejas. Por que é que eu faço? Porque aqui, nesse livro, eu trago um casal português que ele vem fugindo lá de Portugal, bem nessa época, e chega aqui e vem atrás de um segredo que ficaram das irmandades religiosas que existiam em Aracati. Essas irmandades religiosas, gente, foram muito importantes, muito importantes. Hoje nós temos 4 grandes igrejas em Aracati. Nós temos do Bonfim, Prazeres, Rosário e a nossa matriz. E elas foram construídas, na realidade, pelas irmandades. A igreja do Bonfim, ela foi criada pela Irmandade Nosso Senhor do Bonfim dos Homens Brancos. Lá só entravam os brancos, e bem ricos. E bem ricos. É tanto que, se vocês virem o cemitério que tem atrás dela, tem cemitérios com túmulos de mármore Carrara, que foram construídos, na época, da Belle Époque, que eram aqueles senhores abastados, mandavam para Portugal, construir um túmulo único, não tinha mais nenhum igual no mundo, e aqui colocavam. E lá tem vários nomes de pessoas importantes do Aracati enterrados. A Igreja dos Prazeres era da Irmandade Nossa Senhora, foi construída pela Irmandade Nossa Senhora dos Prazeres dos Homens Pardos. Vocês vejam aí, dos Homens Pardos. Começaram a construir a Igreja dos Prazeres, eles começaram, e a Igreja dos Prazeres é a única igreja que não tem torre. Era para estar amputada. Por quê? Faltou dinheiro. O povo não deu para construir as 2 torres como elas pensaram. E temos a outra igreja, a Igreja do Rosário. Aquela Igreja do Rosário tem umas histórias interessantes. Ali foi construída pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Só eram dos negros, porque os donos dos coronéis vinham, iam para a Igreja dos Ricos, e eles tinham um lugar para rezar, que era lá. E ali é a menor igreja, e só tem um túmulo lá. É o túmulo de Monsenhor Bruno, está lá atrás, que foi violado em 1974. E foi exatamente 74, na cheia, que ela, por ser uma igreja dos necessitados, ela deu abrigo a muitos que perderam suas casas na enchente de 74. Eu lembro que eu ia para lá brincar com o pessoal, ali dentro eram várias famílias, botavam carnaúba, botavam um guarda-roupa mais ou menos fechando no quarto, lá dentro da igreja eles cozinhavam, bebiam cachaça, ou seja, ficaram ali durante muito tempo. E esse túmulo foi violado do Monsenhor Bruno, que era um monsenhor, um padre, um religioso, que dava muita assistência aos necessitados, e ele foi enterrado lá. Foi violado em 74, tem 2 versões. Uma, não oficial. Uma que a família de madrugada veio e levou os ossos. A outra é que os necessitados venderam seus ossos para fazer botão. Corre essa história. E, por fim, a nossa matriz. Mais de 300 anos tem aquela igreja, construída pela Irmandade do Santíssimo Sacramento dos Homens Brancos e Pardos. Os homens pardos que não tinham muito dinheiro, dos homens ricos que não tinham muito dinheiro e dos pardos. Vocês veem aí, até na fé existia a segregação racial. Preto num canto, pardo no outro, branco no outro e rico no outro. Era essa, mais ou menos, a nossa situação, era essa a nossa história. Uma história bonita, onde nós temos uma rua maravilhosa, que é a Rua Grande. Ali a gente vê alguns sobrados de colonização portuguesa. Inclusive, tem outra história sobre esses sobrados.
Contam a história que os sobrados portugueses, eles não eram todos, não tinham a fachada toda de azulejo, só era uma barra de azulejo. Mas aqui os portugueses vieram, ganharam tanto dinheiro, que resolveram botar a fachada de cima a baixo de azulejo. E partiram para a Europa com muito dinheiro no bolso, lá fizeram muito. Aí aquela classe emergente, lá em Lisboa, os antigos ricos, se sentindo enciumados, botaram o apelido de pinicão, que era aquele pinico grande, porque era todo revestido de azulejo, que era uma maneira de desfazer com os que tinham, com o pessoal que estava voltando com dinheiro no bolso. E tem também na Rua Grande, que eu gosto de chamar de Rua Grande, eu sei que é Coronel Alexandrito, mas eu acho esse nome bonito. Aliás, eu digo que essa rua é a rua mais bonita do interior do Ceará, essa nossa Rua Grande. Apesar de maltratada, apesar de já ter perdido várias casas, vários monumentos, eu ainda considero a mais bonita rua do interior do Ceará. Nós temos a Casa da Câmara, que ali era a Casa da Câmara e a cadeia. Ela foi projetada no início, ainda em 1742, para ser ali onde era o SESI, que ali ficava a forca e o pelourinho. Então, a Casa da Câmara ficaria ali. Só que, como faltou dinheiro, foram construir mais na frente. Quando chegaram, já estava tudo ocupado. E ela foi construída na Rua Grande, que levava o nome de Rua das Flores. E por que é que construíram lá? Bem no centro da cidade? Porque os presos ficavam ali embaixo, e quem passava via os presos para eles sentirem vergonha. Já pensou hoje, se a gente fosse ver esses presos tudo, hein? Para eles sentirem vergonha? E seguia o mesmo modelo do Brasil Colônia, que era a Casa da Câmara em cima, os vereadores, que eram chamados homens bons, e embaixo os homens maus. Funcionava mais ou menos desse jeito. Depois foi desativado, ficou só a Casa da Câmara, o prédio está lá. Mas, no meio de tanto isso, de tanta história bonita, de tantas pessoas ilustres que o nosso Aracati tem, no Estado, Aracati tem personagens famosos, como Jacques Klein, o Adolfo Caminha, que esse ano completa 150 anos. Eu quero aqui até pedir à FPJ que nós temos que fazer uma valorização nesse ano dos 150 anos de Adolfo Caminha, que nos orgulha muito. Eu acho que esse ano todo deveria ser prestando uma homenagem ao Adolfo Caminha. Nós temos os personagens populares. Afinal, nem não é só de figurão, não existem os personagens populares, que está nesse meu novo, no segundo livro, nesse livro Cartas do Destino, são os personagens populares do Aracati que povoaram e que até hoje ainda ressoam na nossa cidade. Nós tínhamos a famosa Castorina Pinto, não sei se vocês já ouviram falar. A Castorina Pinto era uma funcionária pública de uma verve impressionante, que ela dava apelidos que pegavam. Diz que tinha um padre muito gordo aqui, que andava cheio de fita, ele olhou e disse: "Olha o bolo confeitado", e ficou. Aí apareceu um padre magrinho, que usava umas mangas verdes, e disse: "Olha o envelope aéreo", e pegava. E tem uma história muito interessante também dela. Vocês sabiam que antigamente existiam aquelas mulheres que eram convidadas, pagas, para ir apressar a morte da pessoa que estava sofrendo? Tinha um cabra que estava lá na beira. É verdade, essa história. Ela tinha uma pessoa que estava lá morrendo, não tinha mais jeito. Então, chamava lá, ela ia, passava, ficava lá rezando, não sei o que ela ficava dizendo, pedindo pelo sofrimento para apressar a morte daquela pessoa. E chamaram ela para uma determinada pessoa aí, para ela. Ela foi. Passou a noite lá de lado, e nada do homem morrer, nada do homem morrer, até que morreu lá para 5 horas da manhã. Aí ela, pronto, morreu, agora eu vou preparar a mortalha do homem. E saiu no comércio do Aracati, saiu às pressas, não pegou a medida do defunto, e foi numa loja comprar a mortalha. Quando ela entra lá, estava pedindo a mortalha, aí disse: "Qual o tamanho?" Aí ela não olhou, aí estava a Castorina Pinto. Aí ela olhou, começou a olhar para a Castorina e disse: "Epa, eu não sou manequim de cemitério." E daí surgiu esse apelido
de manequim de cemitério. Mas tem outros personagens. Nós temos aqui nesse livro que eu falo do carrinho do baralho. O carrinho do baralho era muito famoso nesse Aracati. Quem de nós nunca quis saber do futuro? Quem muitas vezes ali, quando está pensando, como é que vai ser meu futuro? Aí aquelas solteironas procuravam muito o carrinho. Carrinho, bota um baralho aí para ver se eu vou casar. Aí ele botava, só dava notícia boa. Aí apareceu um homem de farda na sua vida. Ela morta de feliz, pagava um bocado de dinheiro para ele. Tinha um cara que era viciado no jogo de bicho. Vou lá para ver se ele me dá a milhar. E aí, carrinho, eu vou ganhar? Sua sorte está chegando. E pagava, só dava notícia boa. Carrinho. E tinha mais outros personagens. Tinha o Bené. Eu não sei se vocês conheceram o Bené. Foi um famoso cozinheiro, também está nesse livro, onde ele, nas festas religiosas, ele fazia a coroação de Nossa Senhora, né? Tinha um lado divino e tinha um lado profano. No lado profano, se vestia de baiana no carnaval, e todo mundo esperava por ele. E eu vou contar uma história que tem nesse livro do Bené. É muito interessante essa história. Ele resolveu fazer uma coroação de Nossa Senhora, na casa dele. Então, ele preparou lá no quintal da casa dele um altar, botou um bocado de flores, botou uns anjinhos lá com asa de papel crepom, convidou um bocado de gente lá no quintal. E aí, o pessoal foi chegando e começou uma lebinazinha, chover. Aí disse, opa, vamos para a sala. Desmanchou, tirou o altar, botou tudo na sala. Aí, quando botou na sala, parou a chuva. Não, vamos voltar. Voltaram para o quintal. Aí começou a chegar gente, outra chuvazinha. Vamos de novo para a sala. Aí, quando ia começar, encheu demais, parou de novo. Vamos para o quintal. Pela terceira vez foram para o quintal. Montaram lá, de repente, caiu um temporal. Pá! Desaba aquele. Amassou asa de anjo, flor, que era tudo de papel crepom. Aí Bené botou a mão nos quartos, olhou para cima e disse, mal agradecida. São essas histórias que a gente tem. Como a gente tinha o carrinho que botava o baralho, a gente tinha um famoso macumbeiro, capa preta, que fechava o corpo do pessoal, protegendo dos males. Não só os personagens populares, como também os locais. A gente tinha aqui também, ali para a Banda da Vaza e da Matriz, que ali eram as Gamboas, era o forró de Chico Bento. Não era só o Clube Democrático, Aracati Clube, não. Tinha o forró mesmo do povo de Maré Desci, que ia lá se divertir, tomar sua cachaça, aquela coisa toda. Mas tinha um ambiente no Aracati que, durante anos e anos, foi um sucesso. O Cabaré das Nambus. Jorge balançou a cabeça. Conheceu, né, Jorge? Egídio também. E esse Cabaré das Nambus, ele ficava ali, mais ou menos, naquele entroncamento da Vila São José. Era um bar que vendia, como tiragosto, nambu. E, aos poucos, os caminhoneiros foram chegando, foram trazendo mulheres, e depois dessas mulheres, eles foram embora, as mulheres foram ficando, foram aparecendo. Por fim, se tornou um cabaré, com aquela luz vermelha lá, né? Símbolo do prazer, aquela coisa toda, e era um terror. Para os homens, paraíso na terra, né? Paraíso na terra, símbolo de progresso, porque cidade interior sem cabaré não tem progresso. Uma cidade de interior que não tem homem que sustente um cabaré, não tinha dinheiro. Era isso. E para as mulheres, um manto de perdição, a casa das doenças. Era terrível. E gerava 1000 conflitos. E Aracati foi assim, com essa sua história, essa história com várias pessoas importantes, com ruas de coronel e também com muitos populares fazendo a história que somos. Obrigado, pessoal. Muito bem, doutor. Gostaria de fazer
algumas considerações, em primeiro lugar, sobre a importância da história na nossa vida. O doutor Valdir falou de muitos personagens, falou da história de Aracati de maneira geral, e a gente que assiste a essas palestras, a gente fica sempre pensando que a história é uma coisa objetiva, uma coisa que está distante dos sujeitos que estão presentes. Isso é uma impressão errada. A história de Aracati, ou de outra cidade, ou de qualquer país, é a história das pessoas, dos personagens, é a história de vocês que estão assistindo essa palestra. A história de Aracati não é a história de outros personagens. A história de Aracati é a história de vocês. Isso é que é importante ter consciência sempre quando a gente estuda história, ou lê, ou assiste uma conferência sobre isso. Nós somos partícipes, nós fazemos a história, nós somos peças dessa história. Então, essa palestra, hoje aqui, tem essa importância de despertar a consciência do aracatiense, do povo da região, que essa região só irá para frente se as pessoas decidirem mesmo fazer história. Depende de cada um de nós essa história. Como eu acabei de dizer no início dessa cerimônia, meu bisavô nasceu aqui, foi deputado durante algum tempo, morou em Limoeiro do Norte. Hoje eu estou aqui com uma faculdade, tentando viabilizar uma faculdade nesta região. Vocês que nasceram em Aracati e outros municípios aqui próximos, vocês fazem como meu bisavô fez, como o doutor Valdir faz hoje, como nós tentamos fazer aqui na faculdade, vocês também fazem essa história. Vamos participar. Vamos participar dessa montagem, desse desenvolvimento que nós queremos fazer na região. Não vamos ser passivos e simplesmente estar na plateia. Não, nós estamos no palco. Cada um de nós. Isso se pode fazer individualmente ou coletivamente. Há pessoas mais talentosas que individualmente deixam um legado. Deixam um legado, como ele citou, Adolfo Caminha, por exemplo, deixou um legado de livros, de literatura para todos nós. Mas nós, coletivamente, podemos fazer muita coisa. Essa é a primeira observação que eu faria nesta noite. Despertar as consciências das pessoas para essa tarefa histórica da nossa cidade. Essa questão da história é muito importante. Eu sempre quis escrever livro. Às vezes eu escrevia alguns contos, aquela coisa toda, e eu estava com uns 20 contos preparados para lançar. Até que eu disse, não, eu acho que eu tinha que escrever uma história. Mas que história? E fiquei pensando em vir, de repente, que a história estava na nossa frente. Aracati é muito rico. Tem várias histórias, basta a gente procurar um pouco coisas interessantes sobre as nossas igrejas. Até eu queria falar um pouquinho sobre a Matriz. A Matriz tem 300 anos, gente. Vejam só. Para vocês terem uma ideia, a Matriz, antigamente, ela era, o povo, nossa população, era enterrada dentro da igreja, porque era considerado um campo santo. Então, na Matriz, era lá que a nossa população era enterrada. Não sei se vocês já viram que existe uma gradezinha de madeira ali, antes do altar, não é? Pois ali, daquela grade para o altar, eram enterrados os homens.
Da grade para trás eram enterradas as mulheres. Nas laterais eram enterrados os índios católicos. E fora da matriz, no areial, era enterrado os suicidas, os criminosos e os não católicos. Aí, vocês veem, de lado da matriz, existe um túmulo. Talvez vocês passem por lá, pisem, nem se apercebam. Mas, de frente para a matriz, do lado direito dela, tem uma pequena plaquinha lá, que está o túmulo de um médico chamado Dr. Cristóvão Mallet. Um médico muito importante, inglês, que salvou muitos aracatienses da febre amarela. E ele morreu de febre amarela. E ele não foi enterrado dentro da matriz. Sabe por quê? Porque ele não era católico, era da igreja anglicana, da igreja inglesa. Então, está lá o túmulo dele, às vezes a gente passa por cima da história e não percebe. Se nós pesquisarmos nesse Aracati, existem muitas, mas muitas histórias mesmo ainda para serem contadas, para serem vivenciadas, histórias interessantes. O que eu fiz nesses 2 livros? Nesse livro aqui, eu falo das irmandades religiosas, inventei uma história lá de um casal português atrás de um segredo que ficaram dessas irmandades religiosas, e fui passeando com esse casal nas nossas igrejas e contando as histórias das igrejas. E os costumes, enterro de anjo. Quando eu era criança, era demais passar aqueles caixãozinhos de anjo. Às vezes eu vi crianças dentro de caixa de sapato, cercado de flor, para ser enterrado, que morria do mal de 7 dias. O que é o mal de 7 dias? Era o tétano que dava no umbigo, porque a tesoura que a parteira cortava não era esterilizada e dava o tétano. Então, isso era muito comum na nossa história. É a história que nós estamos vivendo. Nesse segundo livro, Cartas do Destino, eu já conto a história de um famoso vagabundo, não vou dizer o nome dele, porque ele existiu. Eu botei um nome fictício, e onde eu levo ele a contar, passar pelos tipos populares, como o carrinho do baralho, que prevê a história dele, o capa preta, que fecha o corpo dele, que ele vai para o forró do Chico Bento, vai para o Cabaré das Nambus, e tem uma série de coisas que a gente vai contando a história do Aracati. Tem uma parte de ficção, mas tem muita história do Aracati. Falo da Rádio Rio Jaguaribe. Vocês não conheceram a Rádio Rio Jaguaribe, ela fica vizinha à minha casa. Gente, antigamente, o nosso meio de comunicação não era telefone, não. Era rádio. Você que morava lá na Aroeira, certo? Aí você ia para Fortaleza. Você se pegava e ia para Fortaleza. Ou lá me consultar, fazer alguma coisa. E você sabe como é que o pobre vai para Fortaleza. É bagagem que não é brincadeira. Recentemente, fui levar minha irmã para Fortaleza, eu digo, criatura, 7 pacotes. 7 pacotes, tu está me lembrando de antigamente. Era uma bolsa com não sei o quê, isso aqui é uma santa para meu filho, não sei, botou dentro do carro que eu fui coçando a cabeça. Aí o cara ia para Fortaleza, levava essas lembranças, um queijo para fulano, não sei o que tem mais lá, pá. Aí ele tinha que voltar. Como é que queria se comunicar? Porque o ônibus passava ali na pista, que não era pista, era terra. Aí o que é que ele fazia? Mandava um recado na rádio, a rádio dizia, Antônio de fulano, teu pai está dizendo que amanhã, 14h ele passa na pista, vá para lá com a carroça. Era o nosso WhatsApp, era esse. Hoje sempre... WhatsApp. Aí o cara botava a carroça, aí ele vinha de lá cheio de coisa também, o dobro do que tinha lá errado, porque, ó, novidade na capital era só o que tinha. Então, essa era a nossa história. Essa história que a gente vai formando, tá certo? Você vai imaginando, você se imagine nessa história. Recentemente, eu vi um escritor dizer uma coisa muito interessante. É mais fácil a gente escrever o que a gente viu ou o que a gente viveu. E não é difícil escrever livro. Difícil é encontrar quem leia. Por isso que eu venho falando, às vezes é necessário explicar, mostrar, a gente lança aqui, lança acolá, tá certo? Um dia a gente chega lá. Eu li, vi
no seu livro Cravos e Santas, uma fotografia muito interessante, que é de um antigo mata-mosquito. Você falou aí na febre amarela, mata-mosquito, observando um grupo de mata-mosquitos e outro cidadão, também em outra página do livro, procurando o mosquito em uma dessas lagoas aí, próximo ao Aracati. Isso aí é uma coisa que nos chama a atenção, e o que eu diria aqui, chamaria isso de legado. O legado que a história nos dá. Isso aí é um exemplo para os dias de hoje. Isso aconteceu em 1938, 39, 40, nessa época. Com a ajuda da Fundação Rockefeller, o Ceará conseguiu debelar o mosquito da malária, ou da febre amarela. Debelar. Hoje nós estamos vivendo aqui a chikungunya, né? Como é? Chikungunya, zika, dengue, etc. Entendeu? E nós não temos ainda, não tivemos a capacidade ainda de debelar essa doença, esse tal de mosquito. A história nos mostra, nos dá um exemplo, nos deixou esse legado de que coisas positivas, ações eficazes no passado poderiam ou deveriam ser exemplo hoje para nós. Da importância da história. Homens se destacaram no passado, ações de governo foram eficientes ou eficazes, né? Atitudes de diversas pessoas também deixaram marcas na sociedade. Tudo isso tem que ser visto e tudo que foi de bom e que é bom tem que ser repetido. Por que nós não debelamos hoje o nosso mosquito do Aedes aegypti? Por quê? Nós somos mais incapazes do que as pessoas de 1939, 1940, quando a tecnologia ainda era muito mais atrasada? Então, meus amigos, a importância da história, quem quer desenvolver uma região, quem quer o progresso, quem quer o crescimento da população, o bem-estar da população, história é fundamental. Conhecer a história, viver a história, para participar do desenvolvimento da sua terra. Eu acho que essa é uma lição de quem procura ver a história como o doutor Valdir fez, um homem que estuda a história, conhece Aracati, conhece as pessoas que influenciaram a sua cidade, né, e traz isso para nós. Na década de 1932, 34, surgiu esse mosquito da malária, era o gâmbia. Ele não existia aqui, os navios franceses paravam no Rio Grande do Norte. Então, de lá, eles trouxeram das Guianas francesas esse gâmbia. Entrou por Natal, veio entrando, subiu a chapada do Apodi, chegou aqui, para vocês terem ideia, matou 10% da população de Aracati. 10% da população de Aracati morreu. Não tinha uma casa que não tivesse perdido alguém. Famílias inteiras do interior, às vezes, morriam lá mesmo, só era descoberto pelos voos dos urubus. Alguns vinham na estrada para se consultar em Aracati, atrás da quinidina, que era o remédio que se dava, e morriam na beira da estrada. Ali, o Albuquerque, Mutamba, foi uma das áreas mais afetadas. E o nosso primeiro hospital do Aracati foi ali, aquela casa onde hoje é a Pague Menos. Não tem a farmácia Pague Menos? Ali foi o nosso primeiro hospital. Os caminhões chegavam com as pessoas para lá. Então, foi assim um terror. E se esperou durante muitos anos, esperou durante 1 ou 2 anos o recurso do governo federal, e enquanto isso foi morrendo gente, até que veio abrir os olhos, os deputados falaram, e juntamente com a Fundação Rockefeller, eles entraram aqui, montaram a central do laboratório, espalharam o veneno em tudo que era de canto, que era o verde pares, que conseguia acabar com a larva
do mosquito e foi mais ou menos de 1988 até 1940. Coincidiu mais ou menos com a cheia. Nessa época foi um bom inverno, então o mosquito se proliferou, aí depois, quando veio a seca, também o mosquito acabou. Tá certo? Foi uma grande praga que existiu aqui em Aracati. Graças a Deus que esse gâmbia desapareceu por completo. Desde então, nós não tivemos mais morte. Eu queria que o senhor me desse uma luz desse momento de conhecer a história do Aracati, saísse daqui da FPJ e procurasse aqui as histórias da região, que esses momentos se propagassem. É só uma ideia que eu tenho. Obrigado a todos. Boa noite. Quem é de Itaiçaba aí? Quem é de Itaiçaba? Itaiçaba, o nome dela era Passagem das Pedras, porque o caminho era o único local ali naquela barragem que permitia o gado passar para Aracati. Que Aracati produzia carne de charque. Então, passava por ali. E ela pertencia a Aracati. E, muitas vezes, os boiadeiros, o pessoal que vinha trazendo os bois, pernoitavam lá e foi surgindo de Itaiçaba. Então, depois de Itaiçaba, foi fazer parte de Jaguaruana, que o nome era União. Passou muito tempo lá pertencendo a Jaguaruana, com o nome de União, e, em 1953, ela se tornou independente, passou a ser... Era. Exato. E ali tinha a famosa cancela fiscal. Ficava ali pela Mutamba, por ali, onde os gados vinham, tinham que pagar, né, os impostos. Hoje está abandonado lá. E Itaiçaba é uma cidade novíssima, muito nova, 1953, né? Tenho que uns 65 anos por aí, né? É um menino, é uma criança. Mas Itaiçaba fez parte, você falou da Zelinha, que, se não me engano, era considerado um santo popular, né? Aqui nesse livro, Carta do Destino, eu cito também um santo popular de Aracati. Aracati teve um santo, o nome dele é João Perdido. E é verdade, ele existiu, tem a foto dele aí. Era ali na região das Baixas. É uma história de um menino que, numa seca daquelas grandes, a mãe mandou ele buscar um tempero numa casa da vizinha. E esse menino viu umas frutas lá num pé, com fome, foi buscar, enveredou de mar dentro e se perdeu. E aí o pai, quando chegou de noite, foi atrás, procuraram, passaram 2 dias procurando, não encontraram essa criança. Ele só foi encontrado 20 e tantos dias, lá debaixo de um pau de pé de pau branco, sei lá, pau branco lá, e foi encontrado martirizado, morreu de fome e sede. E ali mesmo ele foi enterrado e construíram uma capelinha. E nas noites de São João, o pessoal ia lá e pedia graça, uma graça a Deus, e começaram a ser atendidos. E o pessoal começou a retribuir para o João Perdido, botaram o nome dele de João Perdido e começaram a retribuir. Como? Levava água, levava biscoito, comida para o túmulo do João Perdido. Alguns levavam brinquedo. E até hoje, se vocês forem lá, aí fizeram o cemitério, só enterrava anjo. Aí a comunidade cresceu, passou a ser um cemitério que atende a população. Até hoje, se vocês forem lá, vocês vão ver o túmulo de João Perdido e vão encontrar muito brinquedo, comida, que a população ali da região das Baixas vai deixar. Eu queria dizer 3 coisas. Professor Antero, parabenizar por essa opção política. O prestígio do Instituto, o prestígio da faculdade, ele comporta trazer escritores até internacionais para este auditório. E o senhor, por uma opção política, e o Instituto, por uma opção política, traz um aracatiense que vai contar a história do povo. O que o senhor disse mesmo, contar a nossa história. O doutor Valdir Menezes, eu fiquei muito impressionado com o 2º livro dele, a coragem, por que é que ele escolheu um malandro para contar a história de um malandro? Ele pega um malandro, mas aquele malandro mesmo, aquele cara que não tem emprego, e conta uma história belíssima. Então, eu digo, isso é que chama de opção política, em que você encontra o valor nas pessoas, e as pessoas podem encontrar-se com o verdadeiro poder, com a verdadeira cultura. Eu estou tão feliz em ver a turma de Itaiçaba aqui, eu não sei que movimentação foi essa, mas cada vez mais eu gosto de Itaiçaba. Vocês, de fato, estão vendo aqui a história. Quando o professor diz isso, quando o doutor Valdir Menezes
diz que a nossa história está na nossa frente, eu acho que a FVJ, nesse momento, está fazendo uma das páginas interessantíssimas da história. Eu tenho o orgulho de dizer que sou muito amigo desse escritor. Obrigado. E para terminar, eu tenho uma paixão enorme, porque em 1976, quando eu fui fazer vestibular, eu fazia exatamente a UFC, e eu tinha que ler livros de contos, e eu tive que ler maravilhosamente o livro Tigipió, em que passa-se Itaiçaba. A gente pode um dia contar isso. Parabéns, doutor Valdir, parabéns à FVJ. Bom, vamos encerrar, então, o nosso evento, agradecendo ao doutor Valdir a sua presença e a sua participação. E viva o Aracati, viva o Vale do Jaguaribe. Tenho certeza que você, acompanhando o programa, começa a ver o Vale de uma outra forma, como um agente histórico, um agente de transformação no Vale em Conexão. Este é um programa do Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ. Até o nosso próximo encontro. Espero por você.